Queridos, eu quero compartilhar um devocional. O que é um devocional? Devocional, a gente lê uma história bíblica e extrai alguns princípios, alguns pensamentos, alguns valores para a nossa edificação e para a nossa prática. Eu sempre gosto de pensar que um culto de curas e milagres é interessante, é importante que nós tenhamos uma reflexão que anime a nossa fé e nos ajude no posicionamento de como orar, como nos posicionar diante de uma eventual circunstância, né? Seja de enfermidade, seja alguma aflição de alma, alguma opressão na mente, de pensamentos de depressão, enfim. Precisamos, pela palavra, ter uma resposta e um posicionamento. E eu creio que é importante que no culto de curas a gente possa fazer isso, né? Possa compartilhar um pensamento nesse sentido. Então nós queremos que a gente possa se posicionar e eu possa, né, ser um instrumento de Deus para abençoar a sua vida aí, com ânimo, com alegria, com, né, um fortalecimento da sua fé e ajudar no posicionamento diante de Cristo Jesus. O tema que eu quero então fazer esse devocional, essa reflexão, é o seguinte: basta uma palavra. Basta uma palavra. Para que a gente possa entender como que eu cheguei nisso, eu queria ler com vocês uma história bíblica, uma das histórias de Jesus, uma das coisas que eu mais amo nos evangelhos, fazem dos evangelhos ser um dos meus livros preferidos, porque são os livros que relatam as histórias de quando Jesus veio ao mundo. E quando Jesus veio, ele veio mostrar como é que se vive, né? Ele veio mostrar para a gente como que é viver aqui na Terra, como ele se relaciona. O tempo que Jesus esteve aqui revela muito do coração dele, de como ele pensa a nosso respeito. Então eu gosto muito de refletir em cima das histórias dos evangelhos. Então, queria convidar você para ler comigo lá no Evangelho de Lucas, capítulo 7, do versículo 1 até o versículo 10. E esse texto então narra essa história dizendo assim: tendo terminado de dizer tudo isso ao povo, Jesus entrou em Cafarnaum. Ali estava o servo de um centurião, doente e quase à morte, a quem seu senhor, esse centurião, estimava muito. Ele ouviu falar de Jesus. O centurião tinha ouvido falar a respeito de Jesus, tinha ouvido algumas histórias a respeito de Jesus, e então ele enviou alguns líderes religiosos dos judeus, pedindo que Jesus fosse curar o seu servo. Chegando-se a Jesus, esses homens suplicaram-lhe com insistência: este homem merece que lhe faças isso, porque ama a nossa nação e construiu a nossa sinagoga. Jesus então foi com eles e já estava perto da casa quando o centurião mandou alguns amigos dizerem a Jesus: Senhor, não te incomodes, pois eu não mereço receber-te debaixo do meu teto. Por isso, nem me considerei digno de ir ao teu encontro, mas dize uma palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade e com soldados sob meu comando. Eu digo a um vá e ele vai, e a outro venha e ele vem. Digo ao meu servo faça isso e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se dele e voltando-se para a multidão que o seguia, disse: eu lhes digo que nem em Israel encontrei tamanha fé. Então os homens que haviam sido enviados voltaram para casa e encontraram o servo reestabelecido. Aleluia. Lembre-se que no começo da história diz que ele estava doente e quase à morte. E alguns minutos depois, ele estava completamente são. Reestabelecido por causa de um posicionamento, de uma postura de um centurião. Vamos então olhar um pouquinho e aprender um pouquinho com este centurião e com essa experiência, com esses valores que a gente vai aprender, nós vamos então nos posicionar e orar também ao final deste culto. Meu primeiro ponto, tenho 2 pontos nessa reflexão. Meu primeiro aspecto, meu primeiro ponto de reflexão é:
Jesus, ele é disponível a todos e qualquer um. Jesus, ele é disponível a todas as pessoas, a qualquer pessoa. Por que eu digo isso? E por que isso é muito importante e se revela nessa história aqui? Se você pensar um pouquinho a respeito de como Deus ele era conhecido, como Deus é conhecido, você não vai estranhar se eu disser assim: Deus é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Não é? Uma das descrições que se faz de Deus está descrito na Bíblia tantas vezes: o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Deus é o Deus do povo hebreu. Israel é o povo de Deus. Deus, ele, desde o início da história do Velho Testamento, revela muitas vezes o seu olhar especial, dedicado ao povo de Israel. Quantas e quantas vezes Deus ele interveio em favor de Israel contra os seus inimigos. Alguma nação, algum povo que se posicionasse contra Israel estava assinando uma carta, um documento de suicídio. Porque ao se posicionar contra Israel, querendo eliminar os israelitas, querendo atacar os israelitas, estava se posicionando contra o próprio Deus. Nós temos descrições na palavra de Deus onde o sol parou no céu, o dia não terminou, se estendeu o dia, Deus fez parar o tempo até que Israel tivesse vitória sobre os seus inimigos. Tem tantas e tantas histórias que mostram nações, exércitos, a junção de nações que se reuniam para atacar Israel. E Jesus, ele entrava no meio, ele protegia o seu povo, o Deus de Israel. O Deus de Israel. E agora, quando nós lemos essa história, nós estamos vivendo a seguinte situação. Israel havia sido dominada por Roma. Ela estava sendo escravizada pelos romanos. A Roma era um grande império da época, o maior império da época, e tinha por prática, então, estender os seus territórios com o principal objetivo de arrecadar impostos, arrecadar tributos, para enviar essas riquezas para a sua capital, para Roma. E lá, então, o imperador e os senadores, e aquelas histórias todas que você vê de pompa e circunstância, que eram sustentadas pelas riquezas que eram extraídas dos povos que eles dominavam, e Israel era um desses povos. Agora, quando a história fala a respeito de um centurião, então com esse pano de fundo, imagine que o centurião, ele era enviado por Roma, ele era um representante de Roma. O centurião, o nome já implícito nele está explicando, era um comandante de 100 soldados, centurião, ele comandava 100 soldados, né? Aproximadamente esse número, e ele era representante da nação que dominava, que tinha atacado Israel, tinha escravizado Israel, portanto, inimigo de Israel. E a história mostrava que Deus não era muito simpático aos inimigos de Israel. E de repente, este homem, esse centurião, ele resolve, por se importar com seu servo, pedir socorro a Jesus. Ele ouve histórias a respeito de Jesus, ele fica sabendo que esse Jesus é uma pessoa de poder, de autoridade, que tem feito milagres, e ele envia então pessoas para buscarem, pedirem a intervenção de Jesus. Mas perceba, a história mostra que esse homem, ele não se sentia digno. Ele não se sentia merecedor da atenção de Jesus, sequer da presença de Jesus. E aí eu acho que a gente pode fazer uma correlação com o que nós muitas vezes temos no nosso coração. Quantas vezes eu e você não nos sentimos dignos
de nos aproximar de Jesus. Porque conhecemos a nossa vida, conhecemos as nossas práticas, conhecemos as nossas falhas. Ninguém precisa nos contar ou apontar o dedo para nós para dizer que nós temos algumas práticas que nós sabemos que não são aquelas que Deus gostaria que nós tivéssemos. E isso traz a nós, a muitas pessoas, uma consciência de não merecimento do amor, do favor, da atenção de Deus. E esse centurião, ele não se sentia digno, ele diz isso no texto. Eu não sou digno de te receber na minha casa. Mas mesmo assim, por se importar, ele pede essa ajuda. Olha só alguns textos que nos mostram, quando eu disse no começo que eu gosto de ler as histórias de Jesus, porque revelam como Jesus pensa a nosso respeito, a história mostra que o homem se fez inimigo de Deus. E nós éramos também inimigos de Deus, nós também nos sentimos indignos da atenção dele. Mas Jesus, quando veio ao mundo, Jesus ele veio trazer reconciliação. Diga, reconciliação. Jesus ele veio trazer reconciliação. Jesus veio com o ministério, o serviço de trazer reconciliação nossa com Deus. Jesus veio mudar, Jesus veio para tirar esse sentimento do peito das pessoas de que elas são indignas e são inimigas de Deus. Só que isso ainda fica na nossa cabeça, mas não é como Deus nos enxerga. Nós nos sentimos não merecedores e indignos, mas não é assim que Deus me vê e Deus te vê. Nós temos a impressão que Ele olha para a gente com um tridente na mão, ou um raio pronto para jogar na nossa cabeça por causa das nossas falhas. Nós temos essa impressão, por causa da nossa cultura, nosso pensamento de condenação. Mas Jesus, Ele veio mudar essa história e colocar um olhar de amor de Deus em relação à minha vida e à sua vida. Ele veio nos reconciliar com Deus. Veja só esse texto em Romanos 5,10, que diz assim: se quando éramos inimigos de Deus... Então faz sentido o raciocínio de que éramos inimigos de Deus. O texto está dizendo que nós éramos de fato. Quando éramos inimigos de Deus, nós fomos reconciliados com Ele mediante a morte do seu Filho. Então Jesus ele veio ao mundo e morreu, e ao morrer, Jesus trouxe reconciliação. Ele fez com que eu e você deixássemos de ser inimigos de Deus. Deixássemos de ser indignos. E se, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Ele mediante a morte do seu Filho, quanto mais agora, que não somos mais inimigos, tendo sido reconciliados, nós seremos salvos por sua vida. Queridos, quando nós usamos a palavra salvos aqui, na mente de muitas pessoas vem o entendimento de salvação eterna, céu e inferno. Não vou mais ter a condenação para o inferno, eu sou salvo para a vida eterna com Deus. Sim, isso também é verdade. Mas a palavra salvação vai muito além disso. É a salvação da nossa vida, é a salvação de vivermos debaixo de opressão, é a salvação de viver debaixo de diagnósticos de enfermidade. Nós somos salvos de uma condenação, de viver as consequências do pecado. O pecado ele trouxe ao mundo a destruição, a morte, a doença, a opressão. Só que, se nós fomos reconciliados, muito mais agora que somos reconciliados, nós somos salvos. Salvos, libertos dessa condenação de opressão, de doença, de dor, de fracasso, de falência e tudo mais. Então Jesus ele veio tirar esse sentimento de indignidade. Por isso que mesmo aquele centurião se sentindo indigno, Jesus foi. Jesus foi em direção a ele. Não somos mais inimigos de Deus. Por outro lado, ou ao contrário, agora nós podemos nos aproximar de Deus com confiança. Com confiança. Com segurança, sabendo que nós estamos nos aproximando de alguém que nos ama. Queridos,
O diabo, ele insiste. Eu não sei se você sabia disso. Sabe o que significa a palavra diabo? Quem sabe o que significa? Sabe o que significa? Acusador. E o diabo, ele nos acusa para nos fazer sentirmos indignos e não merecedores e não estarmos no foco de atenção de Deus. Mas nós vamos ver daqui a pouquinho nesse texto bíblico que além de sermos reconciliados, não somos mais inimigos de Deus, nós podemos ter segurança, confiança, tranquilidade, paz, certeza de que eu estou me aproximando diante de um Deus que me ama e que se importa comigo. Olha o que o texto diz. Olha o que esse texto diz de Hebreus 4:16. Diz assim, assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos a graça que nos ajude no momento de necessidade. De repente você está atravessando um momento de necessidade. Talvez o médico deu um laudo para você, apresentou ali uma circunstância, um cenário que colocou você numa situação de aflição de alma. E de repente as pessoas têm dito algumas coisas e o seu corpo tem manifestado desconfortos e dores e você tem... Mas a palavra de Deus está dizendo o seguinte: se você tem se sentido não merecedor do favor de Deus, medo até de chegar perto dele, sentindo que você não é digno, a palavra de Deus, e eu vim aqui te dizer hoje, através da palavra, que você é digno. Jesus te reconciliou com Deus. Deus, Ele não olha para você com um olhar de condenação de jeito nenhum. Mais do que isso, você pode se aproximar do trono dEle com confiança, com tranquilidade, porque você está se aproximando de um Pai, Deus Pai, que Ele estende a sua misericórdia e Ele te ajuda na hora da necessidade. É o que o texto está nos dizendo. Põe de novo. Assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos. Se eu me aproximo do trono da graça com confiança, eu receberei misericórdia e encontrarei essa graça que me ajuda no momento de necessidade. Eu não sei se isso acontece com você, mas o meu desejo é que saia um peso dos seus ombros. Esse peso de culpa, esse peso de condenação, esse peso de indignidade, já não existe mais. Jesus retirou. Jesus, Ele moveu. Jesus, Ele mudou. Jesus estabeleceu uma nova forma de relacionamento com Deus, sem mais culpa, sem mais condenação e podendo se relacionar, se aproximar com toda a confiança do seu trono. Já pensou? Você pode se aproximar com toda a confiança do trono de Deus. Aquele que fez o céu, a terra, os ares, os mares, tudo que existe. O Deus Todo-Poderoso, o Deus que não conhece o impossível, aquele que pode fazer todas as coisas, aquele que pode sarar o seu físico, e você pode se aproximar dele com confiança, sabendo que ele estende misericórdia sobre você e te ajuda na hora da necessidade. É o que a palavra está dizendo. Não sou eu que estou dizendo, a palavra está nos ensinando isso. Agora, meu segundo ponto repetindo o título da nossa reflexão basta uma palavra. Basta uma palavra. Esse centurião, ele tomou uma postura, um posicionamento que deve nos inspirar, queridos. Precisa nos inspirar. Toda a Escritura foi registrada para nosso ensino. A Bíblia diz isso. Tudo aquilo que foi escrito para nosso ensino. Esse centurião, ele teve esse posicionamento para nos inspirar, para nos ensinar. Qual o posicionamento? Duas coisas. A primeira nós já citamos. Ele decidiu não permitir que o sentimento de indignidade o impedisse de apresentar o seu desejo a Deus. Mesmo ele se sentindo indigno, isso não impediu que ele expressasse o seu desejo a Jesus. Ele pediu que mensageiros chegassem até Jesus, apresentassem a Jesus o seu pedido, a sua solicitação de que seu servo fosse curado.
Ele não permitiu que o sentimento de não se sentir merecedor o impedisse de se apresentar a Jesus, apresentar o seu desejo a Jesus. Que bom que você está aqui. Porque você pode estar vivendo o que for, que bom que você está conectado com a gente. Porque nesse momento você pode dizer, Jesus, essa é a minha vida. Jesus, esse é o diagnóstico. Jesus, é isso que eu estou sentindo. Jesus, esses são os sintomas. Jesus, é isso que tem passado na minha mente. Jesus, é isso aqui. Jesus, esse sou eu, essa sou eu. Você está aqui, talvez passando por cima do sentimento de se sentir indigno. Ótimo, que bom que você está aqui. Que bom que você está aqui. E a primeira informação que eu te dou, você não é mais indigno. Deus, Ele deixa você chegar ao trono dEle com confiança. Segundo posicionamento que este homem, que esse centurião, ele tem. Ele decidiu crer radicalmente. Até mais do que aqueles que seriam os merecedores da bênção de Jesus. Como eu disse, Jesus, Filho de Deus, o Deus de Israel. Quando Jesus chega e nasce em Israel, ele nasce para aquelas pessoas que reconheceram, não todos, mas muitos o reconheceram como filhos de Deus. E eles entendiam que eles eram merecedores do favor de Deus e que Jesus era a resposta de Deus para eles, porque eles eram o povo de Deus, israelitas, hebreus. Só que essas pessoas, o povo de Israel, mesmo crendo, eles tinham uma expectativa de que Jesus ele fosse até a casa deles, Jesus impusesse as mãos, Jesus estivesse ao menos presente, para que se manifestasse o poder dele, a cura dele, o livramento dele, enfim, o poder dele. Eles entendiam que para que Jesus manifestasse o seu poder e as circunstâncias fossem modificadas, era necessário que Jesus fosse até lá. E este homem, ele decidiu crer mais do que os judeus. Decidiu crer mais que os israelitas. Ele decidiu ter uma fé, ele decidiu crer radicalmente. Uma fé, inclusive, superior àquela que os israelitas estavam demonstrando até então. A maioria das pessoas esperava uma imposição de mãos, um toque físico de Jesus, ou pelo menos a sua presença física estivesse ali, para que naquele ambiente algo pudesse acontecer. Mas o centurião, ele creu que apenas uma palavra liberada por Jesus bastaria. Aquele centurião, ele tinha uma convicção. Basta Jesus dizer, basta Jesus liberar uma palavra de saúde e o meu servo será curado. Jesus não precisa vir até a minha casa. Não é necessário que ele venha aqui e imponha as mãos sobre o meu servo. Para que o poder dele se manifeste, não é necessário. Basta uma palavra. Basta uma palavra. Vamos ver novamente o versículo 7 de Lucas, capítulo 7, diz assim: por isso não me considerei digno. Lembra que a gente estava falando que ele não se considerava digno? Não me considerei digno de ir ao teu encontro. Mas dize uma palavra, e o meu servo será curado. Deus, se você disser uma palavra a meu respeito, eu sei que eu serei curado. Deus, se for liberada uma palavra de saúde sobre o meu físico, eu sei que eu sou curado. Deus, se houver uma liberação de uma palavra da sua parte em relação à minha vida, eu serei completamente liberto da depressão. Basta uma palavra. Eu creio radicalmente, como aquele centurião, que a cura foi dada à minha vida. Esse foi o posicionamento daquele centurião. Basta uma palavra, não precisa nada mais. Não é necessário absolutamente mais nada. Se tiver uma palavra de Deus em relação à minha vida, à minha saúde, às minhas emoções, uma palavra, está tudo certo, está resolvido, está feito.
Esse foi o posicionamento que aquele homem teve. E interessante que esse posicionamento chamou a atenção de Jesus. Causou, inclusive, admiração em Jesus. Porque não era comum. As pessoas esperavam que Jesus fosse até lá. As pessoas esperavam um toque de Jesus. As pessoas esperavam que Jesus impusesse as mãos. Elas criam, mas elas esperavam que esse poder fluiria de forma palpável. E esse homem resolveu crer que mesmo que não houvesse um toque, a palavra bastaria. E Jesus se admira disso. Versículo 9, o texto mostra isso, revela isso para mim e para você. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se dele e, voltando-se para a multidão que o seguia, disse: eu lhes digo que nem em Israel encontrei tamanha fé. De repente nós estamos aqui, nós vamos orar, nós vamos impor as mãos e tudo certo, não está errado. Mas talvez você que está nos assistindo agora, você diz: puxa, eu não posso estar lá. Basta uma palavra. Você, aonde você está, você vai receber de Deus o toque. E a sua cura, a sua saúde será estabelecida por causa de uma palavra. Eu quero concluir sugerindo a mim e a você: vamos aprender com esse centurião? Vamos crer na palavra liberada na nossa vida e experimentar a saúde neste instante, nesse momento, agora. Foram poucos minutos entre o chamado que Jesus ser chamado para ir até a casa dele, e Jesus está indo em direção, recebe os mensageiros, dizendo: Jesus nem precisa ir. Depois, de fato, pela manifestação de fé daquela pessoa, o texto dá a entender que Jesus nem foi mesmo. Mas quando os mensageiros voltaram para casa, alguns minutos depois, aquele homem estava completamente restaurado. Vamos aprender com essa história e sair deste lugar hoje completamente sãos. Basta uma palavra. Vamos crer na palavra liberada. Deixe-me, de repente você está pensando: tá bom, eu creio, mas e a palavra? Precisa liberar uma palavra. Então deixa eu declarar algumas palavras que já foram ditas na palavra de Deus. A palavra de Deus é a boca de Deus. O que a boca de Deus diz a teu respeito, está falando a meu e a teu respeito. Romanos 8:11 diz assim: e se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, o Espírito, também dará vida a vossos corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Então, eu não entendi nada, está muito biblioquês esse texto. O texto está dizendo o seguinte: o Espírito Santo habita na sua vida. O Espírito Santo é aquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos. Ele tem poder para ressuscitar mortos. E esse mesmo Espírito que tem poder para ressuscitar mortos habita em você, ele vai vivificar o seu corpo mortal. Ponto, é isso que o texto está dizendo. O Espírito Santo está na sua vida, ele tem poder para colocar vida plena no seu físico. Ponto. Ele vivificará, é uma promessa. Se o Espírito está em você, ele ressuscitou Jesus dentre os mortos e ele vivificará o seu corpo mortal. É uma palavra liberada sobre a sua vida. Creia nela. Isaías 53:5 diz: mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. O que nos tornava indignos? As nossas transgressões. Jesus pagou o preço. Ele foi transpassado por causa delas. Ele foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos sarados. Seremos sarados? Fomos sarados. A saúde já foi te dada por causa do sacrifício de Jesus. Ele já sofreu toda a dor, para que você não precise sofrer novamente. João 10:10, Jesus disse: o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que você tenha vida e a tenha plenamente. Jesus veio te dar vida plena em todas as áreas, inclusive nas suas emoções, inclusive no seu físico. Essa palavra está liberada, dita pelo próprio Senhor Jesus para você. Eu vim te dar vida e vida plena, vida abundante. Salmos 41:3 diz assim: o Senhor o sustentará em seu leito de enfermidade,
e da doença o restaurará. Uau! Querido, o centurião disse, basta uma palavra. Eu estou pegando a boca de Deus, a palavra de Deus, e estou dizendo uma palavra para você, uma promessa. O Senhor o sustentará no seu leito de enfermidade e da doença o restaurará. Existe uma palavra liberada para a sua saúde. Existe uma palavra liberada para a sua saúde. Por último, eu quero ler alguns versículos que estão no Salmo 91, versículo 9 até o versículo 16, que diz assim: se você fizer do Altíssimo o seu abrigo e do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda, porque aos seus anjos ele dará ordem a seu respeito para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, você pisoteará o leão forte e a serpente. Qualquer um que se levantar contra você, você vai pisar em cima deles, eles não te vencerão. Porque ele me ama, agora Deus falando. Porque ele me ama, porque você me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Você clamará a mim, e eu darei a resposta. Na adversidade estarei com você, e vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei, e lhe mostrarei a minha salvação. Aquele centurião queria uma palavra. Eu citei algumas palavras. A vontade de Jesus para a sua vida é saúde perfeita. No último dia e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Há um rio, existe um rio, isto é verdade, isso é um fato, isto é assim. Esse rio produz aumento, irrompimento, rapidez, frutificação. Não há nenhum outro rio que gera essas riquezas. Quando Abraão ouviu a tua voz, o seu coração se encheu de fé em seu caminhar. Cada passo seu se vê.